Fala galera, vamos chegando aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, não ao vivo, mas é a nossa sexta aula aqui do nosso projeto da Italizanos, onde eu te ajudo a conquistar, te ensino a conquistar uma vaga na área de dados. Tudo detalhadamente, mesmo que você não tenha background com tecnologia, mesmo que você esteja começando do completo zero, eu te ajudo a fazer a transição para a área de dados. Neste momento, tanto no meu grupo, lá do WhatsApp, onde você consegue fazer network, tanto comigo quanto com os colegas, e também receber todas as informações, tanto nas redes sociais, eu tenho publicado que vai acontecer a formação Deitalizando. Em breve eu vou soltar mais informações completas sobre essa formação, mas para você conseguir participar dela, onde eu vou te ensinar tudo sobre conhecimento técnico, sobre posicionamento profissional, sobre aplicação de vagas, treinamento para entrevistas, cases técnicos e também diversos outros bônus. Se você quiser participar, se você quiser ter a chance de participar dessa mentoria, você precisa preencher um formulário mostrando que você realmente quer participar dessa mentoria, porque não é uma mentoria feita para curiosos, para pessoas que estão querendo entender um pouquinho mais sobre a área de dados. Para quem quer entender um pouco mais, compreender como fazer essa transição, eu deixo todo o meu conteúdo disponível gratuitamente nas redes sociais, como aqui no YouTube. Mas para quem quer dar um passo a mais, ter algumas aulas, como muita gente vem me pedindo no WhatsApp, aí sim, essa mentoria é para essa pessoa. Então eu elaborei um questionário, um formulário, onde essa pessoa vai preencher algumas informações para eu saber se ela está comprometida ou não. E aí, estando comprometida, eu envio mais informações sobre a mentoria, que possivelmente não confirmei a data ainda, mas vai ser lançada no dia 10 de julho, nessa semana, provavelmente, na próxima semana de julho, na segunda semana de julho. Então, se você quer ter acesso a essa mentoria, ter aulas de forma estruturada e também um acompanhamento, entra aqui no formulário que eu vou deixar aqui embaixo da aula, na descrição do vídeo, e você consegue se cadastrar, tá bom? Também me acompanhe nas redes sociais, eu sempre estou postando vídeos, aqui eu posto vídeos mais densos, onde você consegue pegar mais dicas, mais aprofundamento do que a gente tem estudado, mas nas redes sociais como TikTok e Instagram eu também posto um pouco do dia a dia, algumas dicas mais rápidas que pode ser interessante para você, tá? Então me acompanha lá, que eu vou estar sempre te ajudando aí a fazer essa transação mais fluida para a área de dados. Na aula de hoje a gente vai falar sobre aumentar as chances de aprovação na área de dados. Existem algumas técnicas que você pode aplicar que vão te ajudar você a aumentar suas chances de aprovação. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês no vídeo de hoje, né, na aula de hoje. Então a gente vai falar hoje sobre funil de empregabilidade, entrevista com RH, entrevista com gestor e também projeto prático, mas não um projeto prático que a gente vai fazer. É porque em algumas situações na área de dados eles vão pedir para você fazer algum case técnico. Então a ideia aqui é falar sobre case técnico. Eu acho que seria até mais apropriado a gente colocar essa nomenclatura aqui, tá? E não projeto prático. Na última aula a gente desenhou um projeto prático. Nas duas últimas aulas eu expliquei para vocês o que era um pipeline de dados e na primeira e na segunda aula a gente criou um projeto de pipeline de dados com ingestão, com transformação e análise de dados, colocando em banco de dados. Então todos esses passos a gente viu nas duas últimas aulas. Então se você tem interesse, eu enviei também via e-mail os scripts que a gente construiu na aula, enviei lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, entra lá para receber todas as informações, também se cadastre para não perder nada, tá? Então, a gente vai falar sobre esses 4 temas hoje: funil de empregabilidade, entrevista com RH, entrevista com gestor e case técnico, tá? Então, são 4 pilares aí que vão te ajudar a aumentar suas chances de ser aprovado numa entrevista de dados, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Uma pesquisa do Data Hackers mostra uma pesquisa de 2024, tá? Mostra que 63% dos profissionais que começam a trabalhar com dados e são júnior na senioridade júnior, não tinham experiência prévia com TI. Mas eles utilizaram algumas técnicas para conseguir chegar lá, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é sobre o funil de empregabilidade. Lucas, o que é um funil de empregabilidade? Da mesma forma que na área de vendas, na área de e-commerce, qualquer outra área, a gente tem um funil até conseguir uma venda de fato. Na
empregabilidade na área de dados para você conquistar um emprego acontece da mesma forma. Então, basicamente, você passa por 3 etapas importantes. Quais são essas 3 etapas, né? Macroetapas, a gente poderia dividir em mais, mas essas daqui são as principais que a gente tem que levar em consideração. São aplicações para a área de dados, as entrevistas e, por final, receber de fato uma proposta da empresa para você trabalhar nela, tá? Então, geralmente, esse funil aqui muitas pessoas não conhecem. Se você conhece, digita aqui embaixo que você conhece. Se você não conhece, digita aqui embaixo que você não conhece. Só para eu entender um pouco melhor a quantidade de pessoas que entendem sobre esse funil. Por que esse funil é importante? Porque se você está buscando transição para a área de dados, ou se você está tentando entrar na área de dados, você precisa levar isso aqui em consideração. Por quê? Tudo na vida, para você fazer uma proposta, para você ganhar uma proposta, para você fazer uma venda, é por estatística. Então a gente precisa levar em consideração a estatística aqui nesse caso, para realmente conseguir saber quando eu vou conseguir uma vaga na área de dados. Então, nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo prático de uma pessoa que começou. Esse daqui é um exemplo de alguém que tentou uma vaga de cientista, estava tentando uma vaga de cientista de dados, e aí ela conseguiu uma vaga na Airbnb, se eu não estou enganado, tá? Depois eu procuro o link para vocês e mando. No caso dela, presta atenção, olha que loucura isso aqui. Se eu não me engano, isso aqui demorou mais ou menos 6, deixa eu ver, 6, 7 meses, tá? Para ela conseguir essa vaga. Olha o que acontece. Ela aplicou para 475 vagas. Quantas vagas você tem aplicado aí, tá? Só isso que eu quero saber. Quantas vagas você tem se aplicado por mês? Coloca aqui embaixo também. Eu lembro que uma época eu estava aplicando para muitas vagas. Todos os dias eu aplicava para alguma quantidade de vagas. Isso aqui é muito importante porque é um processo estatístico. Quanto mais vagas você aplica, principalmente se você está no começo, se você não tem tanta experiência e também não tem tanto poder de barganha, isso aqui é realmente muito importante, tá? Então, quantidade de aplicações, 475 aplicações. Ela, com essas 475 aplicações, fez 50 entrevistas. Então, a taxa de entrevistas dela é de 11%. Nada mais é do que os 50 dividido por 475. Então, das 475 aplicações que ela fez, em 11% das vezes ela conseguiu uma entrevista, agendar uma entrevista com o recrutador. Das 50 entrevistas que ela fez, ela só passou em 2. Ela só recebeu proposta para 2, uma delas era a da Airbnb. Então, a taxa de propostas aqui no caso dela, que é a quantidade de propostas que ela recebeu sobre a quantidade de entrevistas, é de 4%. Se você dividir a quantidade de propostas que ela recebeu pela quantidade de aplicações, a gente chega na taxa de empregabilidade, por isso que a gente está falando aqui de um funil de empregabilidade. E a taxa de empregabilidade dela foi de 0,4%. 0,4%. Então ela aplicou para 475 vagas para receber 2 propostas. Existem alguns estudos de que essa taxa de empregabilidade gira em torno de 0,3% a 0,8%. Então, se a gente fosse fazer um cálculo aqui para conseguir chegar na quantidade de aplicações que você teria que alcançar para receber uma proposta, eu poderia fazer o quê? Eu poderia dobrar esse número de 0,4 para 0,8, e aí essa quantidade de aplicações naturalmente ia cair mais ou menos pela metade, tá? Então, você teria que se aplicar por mês ali, pelo menos umas 50 vagas. Pelo menos umas 50 vagas por mês, para depois de 200 aplicações, 300 aplicações, você conseguir uma proposta, tá? Isso nas condições onde você está se aplicando para uma vaga. Então, você está indo ativamente atrás daquela vaga, tanto no LinkedIn quanto em quanto em sites de dados, desculpa, como o Indeed, o vagas.com e outros, tá? Nesse caso aqui, a taxa de empregabilidade fica entre 0,3 e 0,8. Então, olha a quantidade de aplicações que você tem que ter para receber uma proposta. É muita coisa mesmo. Então, se você está desanimado porque você aplicou para 5 vagas e não foi chamado para nenhuma, saiba que é um jogo estatístico muitas vezes. Muita gente está querendo entrar para a área de dados porque tem muita empresa contratando. Mas as empresas precisam de profissionais qualificados. E se você ainda não é um profissional qualificado, só testar o microfone aqui. Beleza.
se você ainda não é um profissional qualificado, mais difícil vai ser, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns tópicos que ajudam isso aqui a aumentar, mas antes vamos para um outro funil, olhando para as mesmas características, mas agora com uma coisinha diferente. Lembra que numa aula eu ensinei para vocês como criar um gerador de entrevistas através do LinkedIn? Ou seja, não era você que ia aplicar para a vaga, eram os recrutadores que iam te abordar. Naquela aula em específico, eu fiz todas as modificações junto com vocês, analisei alguns LinkedIns e fiz as modificações no meu LinkedIn. Dali para cá, se eu não me engano, eu vou até abrir aqui para pegar o número correto, tá? Eu recebi algumas propostas, eu não me lembro quantas. Se eu não me engano, isso tem 3 semanas, tá? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 propostas que eu recebi em 3 semanas. Mais ou menos aí, quantas propostas por semana? 7 dividido por 21, ou 21 dividido por 7, 3 propostas por semana. Tá? Então, são coisas que funcionam e eu quero mostrar a diferença de quando você realmente tem o LinkedIn bem estruturado, o quanto isso implica pode implicar, melhor dizendo, no seu funil de empregabilidade. Se eu passar aqui para o lado, a única diferença que eu fiz aqui foi colocar o seguinte: abordado por recrutadores ao invés de aplicações para vagas de dados. E aí, eu peguei um exemplo meu, um case meu, no começo, quando eu fiz as modificações. Quando eu aprendi a fazer as modificações no LinkedIn, tá? Olha o que aconteceu. Quando eu aprendi a fazer as modificações no LinkedIn, foi de fevereiro a abril, a maio que eu fui contratado no tempo. Então vamos imaginar mais ou menos 3 meses. Eu fui abordado 11 vezes. Dessas 11 vezes, eu sei que 1 ou 2 eu declinei, não fazia sentido para mim. 2 ou 3 eram para fora do Brasil, uma para imigração, para trabalhar na Tailândia, e outras para trabalhar remoto mesmo. Mas dessas, eu fiz 6 entrevistas. Então, minha taxa de entrevistas aqui foi de 55%, o que é 5 vezes mais do que o funil de empregabilidade dessa moça que passou no Airbnb, né, que recebeu a proposta do Airbnb. Legal. Fiz 6 entrevistas, 55% de taxa de entrevista, 5 vezes mais do que no funil anterior. Quantas propostas eu recebi? Uma, que foi a empresa que eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei. Então, quando eu pego e divido 1 por 6, eu tenho 16% de taxa de proposta, tá? Que é 4 vezes mais do que do funil de empregabilidade que a gente viu anteriormente de quem se aplica em vaga. Quando eu olho para a taxa de empregabilidade, ou seja, eu divido 1 por 11, eu tenho mais ou menos 9% de taxa de empregabilidade, o que é, nesse caso aqui, eu fiz errado, acho que a conta. Não, fiz errado a conta. Eu fiz errado a conta aqui. 9% de taxa de empregabilidade. Porque aqui eu estou comparando a porcentagem, tá? Então, eu fiz a divisão errada. Então, é 22, no caso. Deixa eu sair aqui. Opa, spoiler. 22, olha só. 22,5 vezes mais chances de conseguir uma vaga. Então, a minha taxa de empregabilidade aqui foi de 9%. Então, olha a diferença quando você realmente tem o LinkedIn muito bem estruturado, muito bem organizado, com palavras-chave, com título chamativo, com as experiências descritas da forma correta, com todas as informações preenchidas com o perfil campeão mesmo. Você quer aprender a fazer isso? Eu já dei uma aula explicando como você faz isso aqui, tá? E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, der um passo a mais, aí você entra na mentoria, tá? Você se cadastra lá no formulário para passar por a seleção de quem vai participar ou não, tá? Então, olha a diferença quando você tem um funil de empregabilidade onde você aplica para vagas na área de dados e
a diferença quando você tem um funil de empregabilidade, quando você é abordado por recrutadores. Olha a diferença, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Isso aqui é de suma importância. É legal que vocês construam uma planilha e todos os dias se cadastrem em algumas vagas e vai colocando essas informações nessa planilha para você fazer um acompanhamento sempre desse funil de empregabilidade. Ou seja, você coloca 3 abinhas lá, olha, me cadastrei para essa vaga. Fui chamado para essa entrevista e recebi tais propostas. E assim você tem mais um controle melhor para você conseguir saber como está a sua aplicação na área de dados. Isso é interessante também para que você é, acompanhe a sua evolução. Porque pode ser que tenha algum parafuso que você precisa ajustar ali, seja no seu conhecimento, seja no seu LinkedIn, para conseguir a vaga de fato, na entrevista, que é o que pode mais acontecer. E aí você não está conseguindo, e aí você olha para os números e você acha que já deveria ter recebido uma proposta. Então, isso serve para você ajustar algum ponto aí na sua trajetória ou na sua migração para a área de dados, tá? Isso é bastante importante. Um outro ponto que eu posso comentar aqui, que é bastante interessante, é o seguinte. O que pode acontecer? Pode acontecer de você aplicar para diversas vagas, como aconteceu aqui no caso anterior, e só receber uma proposta para a área de dados daqui 6 meses, por exemplo, daqui 1 ano. Pode acontecer, é um jogo estatístico, mas pode acontecer. Mas é importante você entender isso aqui para que você não desanime. Porque se você aplicar para 4 vagas por mês, talvez chegue daqui 6 meses, daqui 3, 6, 9, 12 meses, você não tenha conseguido uma vaga. Mas porque estatisticamente você não aplicou o suficiente, tá? Então, isso aqui é bastante relevante. Mas também pode acontecer de você conseguir muito rápido a sua vaga. Às vezes você está muito bem estruturado, arrumadinho, em 3 meses você consegue a sua vaga. Isso também não significa, só para te colocar na expectativa, não significa que você conseguiu uma em 3 meses, que na próxima vez que você for tentar, vai acontecer em 3 meses também. Então fica ligado nisso aqui, nesses dados aqui, porque é um processo estatístico. Pode acontecer muito rápido, como não pode acontecer tão rápido, pode demorar muito, tá? Então são variáveis que influenciam bastante. É legal. Agora, Lucas, o que pode aumentar a minha taxa de empregabilidade? Como eu falei com vocês, o LinkedIn talvez seja o principal deles, tá? Porque você consegue receber abordagem de recrutadores por lá e aí, naturalmente, a entrevista pode acontecer de forma mais fácil. Porque se o entrevistador te chamou, a possibilidade dele não agendar uma entrevista é muito baixa. Se eu considerar, sei lá, eu recebi mais de 100 propostas nos últimos 2 anos. Se eu considerar a quantidade de vezes que o recrutador não seguiu para uma entrevista, é extremamente baixa. Normalmente ele não segue para a entrevista se a vaga fechou, se a sua pedida salarial está acima da expectativa deles. Então são pequenas coisas assim que podem acontecer, ou se eles precisam de uma skill específica e você não tem essa skill específica. São essas 3 principais pontos que fazem um recrutador te abordar e não continuar para uma entrevista. A expectativa salarial ser abaixo, mas você pode negociar qualquer coisa. Não ter uma skill importante, que eles jogam a mais importante. Então, no caso, eu recebi uma abordagem, eles pediam para trabalhar com o Looker Studio, mas tem uma abordagem do Looker Studio onde você constrói tabelas lá dentro. Eles chamam de Looker ML, tá? Machine Learning. Eu não tinha essa skill específica, então eu acabei por conta própria deixando para lá, tá? Então isso pode acontecer. E o terceiro ponto é a vaga que estava aberta ser fechada por algum motivo, tá? Então é isso que vai fazer o recrutador não continuar com você. Mas de resto, como eu mostrei aqui para vocês, vocês com certeza vão fazer a entrevista. Então, por exemplo, aqui eu fiz 6 entrevistas. Beleza, então LinkedIn, currículo, são os principais ali para você manter atualizado sempre e bem descrito, com perfil campeão mesmo. O seu currículo tem que ser bastante parecido com o LinkedIn, a gente pode fazer uma aula sobre isso, onde eu te mostro o que você coloca no LinkedIn, o que você coloca no currículo, mas geralmente ambos são 80, 90% iguais, tá? Hard skills, como eu comentei com vocês aqui, então o conhecimento específico em alguma em alguma ferramenta técnica, como SQL, Python, etc.,
Então isso aqui é bastante importante, você sempre ir aumentando o seu portfólio de conhecimento. Os principais para quem está começando são SQL, Python, Power BI ou Looker Studio, para trabalhar com marketing principalmente, e Excel. Então essas 4 ferramentas já fazem um estrago bem grande, então se você tiver com conhecimento nessas 4, possivelmente você consegue sua primeira vaga. Portfólio aumenta drasticamente sua taxa de empregabilidade. Como eu comentei com vocês em um vídeo anterior, antes de sair do meu primeiro emprego na área de dados, a minha diretora pediu para eu fazer as entrevistas junto com elas, para quem ia me substituir, junto com ela, para me substituir. E aí tinham 2 pessoas, a gente fez entrevistas para 4 ou 5 pessoas, ela ficou entre 2, mas uma dessas pessoas tinha apresentado um portfólio exatamente como a nossa empresa trabalhava. E aí isso pesou demais para a contratação dele, por mais que ela tenha gostado mais do outro perfil, esse portfólio provou para ela que ele realmente tinha o conhecimento necessário, tá? Outro ponto que aumenta a sua taxa de empregabilidade, desempenho no processo seletivo. Isso é muito importante, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, você vai ter um processo seletivo onde você vai passar por entrevistas com RH, com gestor, talvez faça um case técnico, talvez mostre um portfólio. Então, o desempenho no processo seletivo é muito importante. Se você tiver um mau comportamento do processo seletivo, mesmo que você seja um bom profissional, isso diminui sua taxa de empregabilidade. Então, o desempenho aqui é muito importante. A sua imagem que você propaga, né? Então, você vai fazer uma entrevista por vídeo, por exemplo, você fica lá de qualquer jeito, encostado, isso faz diferença. Então, se prepare para a entrevista, né? Pelo menos quando eu vou fazer o vídeo aqui, eu tento tomar um banho, arrumar o cabelo. Então, essa imagem propagada ela é importante, principalmente no primeiro contato ali com o recrutador, mas óbvio, com o gestor que vai trabalhar com você também. A área de atuação influencia bastante nessa taxa de empregabilidade também, então pode ser que se você for trabalhar com marketing, essa taxa de empregabilidade seja mais alta do que se você for trabalhar com o setor de saúde, onde é um público um pouco mais restrito, uma indústria um pouco mais restrita. Então, isso pode variar de área de atuação para área de atuação. A área de dados ela abrange muitas áreas de atuação, então isso também faz diferença. Soft skills também faz diferença, que é a parte mais comportamental, de liderança, o se comunicar, o saber se comunicar, não só a imagem, mas aquilo que você fala, como você conta, a comunicação, isso também entra na nossa taxa de empregabilidade. E por último, não menos importante, follow-up também é muito interessante para você. O que é follow-up? É o seguinte, se cadastrei para uma vaga, fiz uma entrevista, por exemplo, pode servir tanto para a aplicação para vaga quanto para entrevista. Não tive um retorno. Você ativamente vai lá e manda uma mensagem para o recrutador, manda uma mensagem para o gestor, pergunta, fala que você realmente está bastante interessado na vaga, como está o andamento do processo seletivo. Esse tipo de coisa mostra interesse para o recrutador e para o gestor. Isso pode ser o motivo da sua aprovação, por exemplo. Alguém que está realmente interessado na vaga. Às vezes, por conta do dia a dia ali, as pessoas deixam o processo um pouquinho mais lento, demora para contratar. Eu, por exemplo, no trabalho que eu estou agora, eu demorei um mês para ser chamado para vaga. Então, isso é bastante relativo. As pessoas estão ali no dia a dia, correria e tal. Isso pode acontecer. Se você dá um ping ali de forma respeitosa, falar com o gestor, falar com o recrutador, talvez isso faça diferença aí na sua taxa de empregabilidade e você consiga a sua vaga de fato. Então, não consigo aqui, não tenho nenhum estudo que enumere qual influencia mais na taxa de empregabilidade, mas todas essas daqui influenciam e é para você ficar atento nesses pontos aqui, tá? Legal. Dito sobre taxa de empregabilidade, vamos falar um pouquinho, vamos desenrolar um pouquinho aqui sobre o desempenho no processo seletivo, que é nada mais do que são as entrevistas que você vai fazer durante esse processo. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, que é importante, é a sua primeira entrevista. É quando o RH te chamar para você fazer uma entrevista com eles, para ele entender um pouquinho do seu perfil, entender um pouquinho como tá as suas expectativas, o que você tem feito, esse tipo de coisa, tá? Normalmente a entrevista com RH, você não precisa se preocupar tanto com a parte técnica. Você precisa se preocupar em contar uma boa história, ter um bom posicionamento, verificar se você não é uma pessoa, vamos dizer assim, mala demais, mas é uma pessoa que sabe conversar, que sabe contar sobre a sua história, que sabe se posicionar, tem um bom posicionamento profissional.
mais esse é o objetivo do RH, tá? Para ver se você tem realmente um fit cultural. Então, fit cultural nada mais é do que o seu comportamento. Se você é qualificado para a vaga, ou seja, você vai contar um pouquinho sobre as suas experiências e aí, naturalmente, o recrutador vai ficar ali fazendo anotações para ver se você realmente faz um match ali de pelo menos uns 60%, 70% com a vaga. Imagem propagada, como eu comentei no slide anterior, tá? Sua postura na hora da entrevista. O seu interesse durante a entrevista, tá? Então, o que eu quero dizer com interesse durante a entrevista? Além do recrutador só te fazer perguntas, você também interagir com o recrutador. Às vezes ele faz uma pergunta e você não entendeu muito bem o contexto, ou às vezes você deu uma resposta que talvez não tenha ficado tão claro para ele, então você pergunta, olha, não sei se minha resposta foi clara, se você conseguiu entender. E também, muito importante, buscar sobre a empresa antes de ir para uma entrevista com o RH. Pelo amor de Deus, gente, não vai para uma entrevista sem procurar sobre a empresa, sem entender o que a empresa faz minimamente. Você não precisa entender em todos os detalhes, até porque não vai ter todos os detalhes na página deles. Mas conhecendo o básico ali, entendendo o produto, entendendo o core, as soluções, alguma coisa ali para você levar e tirar a dúvida com ele. É muito importante que você tenha algumas dúvidas para levar com o RH, pro RH, tá? Isso faz total diferença, entender, perguntar como é a cultura da empresa, o que é esperado, expectativas, o que o gestor passou para ela, que ela está buscando realmente para essa vaga. Tudo isso faz muita diferença, tá, galera? Muita diferença mesmo na entrevista com o RH. Diminui um pouquinho aqui minha câmera para caber tudo, tá? E por último, mas não menos importante, é o follow-up. Eu coloquei aqui como busca, mas poderia ser follow-up, que é você realmente ir atrás do recrutador, ir atrás do gestor para entender alguns pontos, perguntar como está o processo seletivo, tudo isso faz uma diferença bastante grande aqui na entrevista com o RH, tá? Aí eu trouxe um framework aqui para vocês, que é o framework que eles chamam de STAR. Se eu não me engano, na análise de LinkedIn eu coloquei esse framework com outro nome, tá? Eu coloquei contexto, problema, solução e resultado, se eu não me engano. Mas normalmente eles usam esse framework aqui chamado STAR, que é situação, tarefa, ação, resultado, que serve para você contar um pouquinho mais sobre as suas experiências de forma clara e objetiva, seguindo uma sequência lógica para o recrutador entender mesmo aquilo que você está falando. Esse framework ele é bastante utilizado porque facilita o entendimento do recrutador. O recrutador não é um cara técnico, então não adianta você entrar muito no technique porque ele não vai conhecer. Você precisa falar um pouco para ele ter consciência de que você é qualificado para aquela vaga, mas o mais importante para ele é que você seja claro, seja um profissional claro que sabe contar sobre as suas experiências, que sabe fazer minimamente um storytelling, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo para você entender. Então, vamos lá. Ler aqui rapidinho. Situação. Em meu último projeto como analista de dados em uma startup de tecnologia, percebi que os processos de relatórios mensais para o time comercial era lento e gerava erros frequentes, causando atrasos na tomada de decisão. Qual que foi a tarefa dele? Meu objetivo era automatizar a geração desses relatórios para garantir precisão e entrega das informações em tempo hábil para o time. Mapeei as necessidades do time comercial como ação, desenvolvi um pipeline de dados em Python, integrando com o banco de dados da empresa. Foi o projeto que a gente fez na última aula, né? Um pouco parecido. Eu utilizei ferramentas de BI para criar dashboards dinâmicos. Treinei o time para usar novas ferramentas e automatizei o envio dos relatórios por e-mail semanalmente. Como resultado, reduzi o tempo de geração de relatórios de 5 dias para menos de 24 horas. Aumentei a precisão dos dados em 99% e contribuí para que o time comercial alcançasse um crescimento de 15% em vendas ao ter informações mais rápidas e confiáveis. Olha então como você consegue construir ali um storytelling claro para o recrutador. Ele fala, opa, esse aqui é um profissional de valor, esse é um profissional que vale a pena continuar aqui com a gente no processo seletivo e até mesmo ser contratado, apesar dessa decisão ser com o gestor, tá? E isso aqui você pode utilizar dentro do seu LinkedIn. Quando você for falar sobre colocar uma experiência sua lá, coloque projetos e estruture um texto nesse sentido aqui. Não precisa colocar separado, situação, tarefa, ação e resultado. Você pode colocar num texto corrido. Aqui eu só coloquei separado para você entender. E aí você elenca ali 2, 3 projetos importantes que você fez na sua experiência, no seu trabalho, dessa forma aqui, sempre relacionando com a área de dados.
Isso vai chamar muito mais atenção do recrutador, até mesmo para os recrutadores que abordam dentro do LinkedIn, tá? Então, aqui eu quis ilustrar para vocês como fazer isso de forma clara. Então, esses são os pontos importantes em uma entrevista com RH. Perceba que é algo bem simples, rapidinho. Se você conseguir estruturar um pensamento das suas últimas experiências, você vai ter bons resultados, tá? Legal. Agora, com a gestão. Com a gestão é um pouco diferente. Apesar de você ainda utilizar os mesmos frameworks, diferentemente do RH, a gestão pode ser que em alguns casos não. Por exemplo, eu trabalhei na empresa de telecomunicações, que eles precisavam de alguém de dados, mas as pessoas que me entrevistaram não tinham conhecimento técnico na área de dados. Então, para elas, era mais importante o resultado. E isso vai fazer diferença para você também. Toda vez que você for fazer uma entrevista, e essa entrevista de gestão for com alguém técnico, você vai focar na área técnica, porque ele quer saber sua qualidade técnica. Agora, quando você for fazer com um gestor que está mais preocupado com o resultado que você vai entregar, aí você estrutura seu storytelling mais focado em resultado, tá? Isso é bastante importante. Leva essa dica aí pro coração, que isso daqui vai fazer diferença na carreira de vocês. Deixa eu passar aqui para cima agora, que não dá para ver ali embaixo. Legal. Então vamos lá. O que é importante aqui? Na entrevista com a gestão, possivelmente ele vai fazer perguntas técnicas, tá? Então, se eu não me engano, eu tinha um... Deixa eu achar aqui, se eu acho. Aqui, e-book. Legal, encontrei. Porque eu tenho um e-book aqui com perguntas técnicas para a área de dados. Então, nível analista de dados, tá? Vou citar algumas aqui para vocês, só para vocês entenderem. Aqui é uma pergunta mais geral, né? Na sua opinião, qual a função de um analista de dados? O que é um bom analista de dados para você? Mas vamos pegar uma coisa mais técnica. Aqui, ó. Quais as principais técnicas estatísticas utilizadas por um analista de dados? Então, é um tipo de pergunta que um gestor pode fazer. Porque ele quer entender sua capacidade técnica. Qual a diferença de um analista de dados e um cientista de dados? Pode ser que ele faça alguma pergunta nesse sentido. Como você aprendeu a análise de dados? Ou seja, qual foi a sua jornada de cursos, prática e aprendizado? Mas aqui é uma pergunta mais geral. Fica uma mais técnica. Qual a diferença entre associação e correlação e causalidade? Então pode ser que ele faça uma pergunta desse tipo. O que é uma distribuição de probabilidade? Então quando a gente fala de perguntas técnicas, a gente está entrando mais nessa seara. Ele pode fazer essas perguntas mais diretas. Mas geralmente, o que eu tenho percebido bastante é que os gestores eles têm trazido perguntas contextualizadas, ao invés de trazer uma pergunta solta assim, tá? Mas pode acontecer também, tá? Por exemplo, eu fiz uma entrevista para a Dell Tecnologia, que eles me passaram um case técnico, e aí com esse case técnico eles fizeram perguntas técnicas. Então, tinha um contexto por trás, não era só uma pergunta solta, tá? Então, quis só falar alguns exemplos aqui para você entender o que seria essa pergunta técnica. Aí, o que é importante? Aprofundamento das experiências. Diferentemente daqui, onde você fala que mapeou as necessidades, fez o pipeline de dados, com integração em banco de dados, usando ferramentas de BI para construir dashboards, aqui ele vai querer saber um pouquinho mais, tá? Mas como que você desenvolveu esse pipeline? O que você fez? Quais foram as bibliotecas que você usou? Então, o gestor ele vai ter interesse nisso aqui, porque isso faz diferença ali para o dia a dia da empresa. Então, aqui, por exemplo, situação. A geração de relatórios com o time comercial era feita de forma manualmente em Excel, que levava 5 dias e gerava inconsistências e causava atrasos estratégicos. A tarefa era criar uma solução técnica robusta, automatizando coleta, transformação, validação e entrega dos dados. Aí, nesse caso aqui, como eu coloquei, levantei as métricas críticas junto ao time comercial, então ele vai querer saber esses detalhezinhos. Modelei o banco de dados PostgreSQL, normalizando para evitar redundâncias. Pode ser que você tenha que se aprofundar um pouquinho mais, tá? Talvez ele queira saber alguma coisa um pouquinho mais profunda. Ele pergunta, tá, mas como foi essa modelagem? O que você fez? Onde você baixou? Qual era o ambiente? E talvez ele faça perguntas desse tipo. 3. Construir um pipeline ETL em Python usando pandas para tratamento de dados e o SQL para integração e o PyTest para criar testes de consistência. Implemente regras de negócio em funções do SQL otimizadas para performance.
Escolhi o Power BI pelos recursos de filtros avançados, agendamentos e por ser uma ferramenta já usada pela empresa. Configurei triggers no banco para atualizar views críticas e receber novos dados. E aí repete aqui o resultado, tá? É legal também nesse storytelling aqui, né, nessa parte de ação, você colocar por que você decidiu utilizar uma ferramenta ou outra, tá? Então isso é bastante relevante também. Então, construir um pipeline TL em Python, por que você usou o Python? Por que não usou outra ferramenta? Por que usou o Power BI? Por que não usou outra ferramenta? Então, essa construção da seu storytelling para um gestor também faz diferença. Para ele saber que você é um cara que, dado um problema, você consegue adequar ele para a solução correta. Então, não adianta você colocar palavras soltas aqui, falar que você utilizou inteligência artificial para resolver um problema simples que poderia ser resolvido com SQL. Isso não vai colar com o gestor, ele vai falar, pô, para que utilizar uma bazuca para matar uma barata? Não faz sentido, você está gerando custo para a empresa, mais custo para a empresa do que criando uma solução. Então isso é uma dica aí bastante importante. E por último, mas não menos importante, o interesse também. Mostre interesse na área, na entrevista com o gestor, pergunte como é o dia a dia, quais são as expectativas dele. Eu sempre gosto de perguntar quais são as expectativas do gestor, porque se você atender as expectativas do seu gestor, seu trabalho vai ficar muito mais fácil e você tem mais chances de crescer ali dentro da empresa. Tem algumas coisas que a gente fala, mas é verdade. Se você facilita o caminho do rei, digamos assim, sua vida na empresa vai ser muito mais fácil. Aí faz perguntas desse tipo, como é o time, o que ele valoriza, o que é importante para ele, como que está a estrutura organizacional da empresa, se você vai trabalhar no time de dados, ou vai trabalhar em um time comercial, ou qualquer outro hub ali que a empresa tiver, se vai ser por squads, como que é a progressão de carreira dentro da empresa, são tipo de pergunta que pode fazer sentido ali na entrevista com o gestor, tá, galera? Então essa é a diferença entre o RH e gestão. RH você precisa mostrar para ele que você pode ir para a próxima entrevista ou fazer o case técnico, em alguns casos pode ser que o processo seja o contrário. E com o gestor você precisa deixar claro que você consegue ajudar ele aonde ele precisar. Outro ponto importante que eu não comentei aqui. Muitas vezes pode ser que a empresa precise de uma skill específica e você não tenha. E ela não abre mão daquela skill específica, daquela ferramenta específica. Mas em alguns outros casos, ela pode ser um pouco mais maleável. Então, geralmente, ferramentas de visualização de dados, eles colocam lá. Se você souber ClickSign, eu não sei se é ClickSign o nome, não lembro. Looker Studio, Power BI, Tableau. Se você sabe uma dessas ferramentas de visualização, ok. Porque você consegue fazer o paralelo com as outras. Mesma coisa, se você sabe programar, sei lá, em C, por exemplo, você vai saber programar em Python. Então, pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí, na hora da entrevista, se você falar, se você não tiver o conhecimento, você fala, olha, não sei, mas eu uso uma outra ferramenta muito parecida e eu consigo ter uma curva de aprendizado muito rápida, então acredito que isso não seja um empecilho aqui para a gente continuar nosso processo. Então, é uma dica que pode ser interessante aqui para você também, não simplesmente falar que não sabe e é isso, tá? Fala que você realmente pode fazer um paralelo com alguma outra ferramenta e consegue aprender essa ferramenta de forma rápida, que também pode fazer diferença, principalmente, como a gente viu anteriormente, na sua taxa de empregabilidade. Legal. Agora o que pode acontecer também é você ter que fazer um case técnico, tá? Um projeto prático para provar ali sua expertise de fato, tá? O que é importante em um projeto? Eu já fiz alguns cases técnicos. Cara, o mais importante num projeto é que você siga uma linha de raciocínio. Opa, aí eu tirei coisa errada. É que você siga uma linha de raciocínio clara. Então, tudo que você for fazer, documente de forma bem estruturada. E até no momento da apresentação vai te ajudar. Então, tem que ter uma linha de raciocínio clara e, novamente, o Framework Stars consegue te ajudar a fazer isso. Então, olha, a gente ia falar aqui, novamente, o processo de relatórios comerciais era manual e ineficiente. E aí a tarefa é criar uma solução robusta considerando 3 pilares: sequência de raciocínio, escolha tecnológica e organização do projeto. E aí, como que você vai fazer isso? Sequência de raciocínio. Comecei mapeando o problema com o time comercial para entender as métricas-chave. Em seguida, defini o modelo de dados, validando as regras de negócio. Só então, projetei o pipeline de ETL, garantindo que a transformação seguisse exatamente a lógica comercial. Aí você fala sobre as escolhas das tecnologias. Optei por Python, Pandas e SQL pela flexibilidade
de manipulação de dados e integração com PostgreSQL, que oferece robustez e transações. Isso daqui é uma sigla para garantir que a integridade dos dados esteja correta. Para visualização, escolhi o Power BI, que já era padrão na empresa e tinha boa aceitação do usuário final. Organização do projeto, isso aqui é extremamente importante. Então, coloquei aqui, ó, linha de raciocínio, organização e escolha das soluções, que é tudo que está aqui. Organização do projeto, estruturei em módulos de ingestão, transformação, validação e exportação. Documentei cada etapa, construí testes unitários para garantir a consistência e utilizei versionamento Git para controle. Planejei a entrega em sprints semanais com revisões técnicas e feedback com o time do time comercial. Talvez você não precise falar dessa parte aqui, tá? Do planejei a entrega e tal, porque você está fazendo um case técnico ali específico. Não precisa dessa parte. E aí você estima aqui mais ou menos um resultado dessa tarefa que você fez, tá? Então isso é bastante relevante para um case técnico, principalmente essa parte de sequência de raciocínio. Então, quando você for explicar, eles forem chamar você para explicar a sua linha de raciocínio, tem essa sequência muito clara na sua mente. Olha, eu fiz isso por causa disso, escolhi essa e essa solução por causa disso, e organizei dessa maneira aqui. Galera, não se esqueça da organização. A organização faz diferença também, para eles sentirem que você é um profissional realmente qualificado. E todas essas dicas que eu passei aqui, se você já começa a aplicar num nível junior, a chance de você chegar com uma maturidade grande lá como sênior daqui a alguns anos é muito grande e vai facilitar muito a sua vida e principalmente vai otimizar o seu crescimento na empresa, porque você vai entrar como um profissional júnior que já tem uma atuação e um compromisso de alguém que tem uma senioridade maior. Isso aqui faz diferença na área de dados, tá? Então, essa organização do projeto num case técnico vai fazer diferença para você conquistar sua vaga na área de dados e também vai te ajudar na sua taxa de empregabilidade. Show? Bom, galera, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado claro, que vocês utilizem essas informações e realmente ajudem essas informações realmente ajudem vocês a conquistarem sua primeira vaga na área de dados, tá? Ou sua nova vaga, se você está buscando uma nova vaga. Novamente, se você quer fazer parte da mentoria, que vai acontecer em breve, vai ser lançada, preencha aqui o formulário com todas as informações escritas bonitinho para entender qual é o seu momento e se você realmente tem interesse nessa mentoria. Continue me acompanhando aqui nas redes sociais, deixa seu like para alcançar mais pessoas se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder também nenhuma informação, entra lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu também envio outras informações por lá. Show, galera? Ficou alguma dúvida? É só comentar aqui embaixo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!